Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que assiste essa aula. E hoje, na aula da disciplina de cálculo de reatores químicos, nós vamos continuar aquela breve discussão que a gente teve na aula passada sobre conceitos fundamentais, só que hoje a gente vai dar um enfoque maior aí à parte de cinética química e balanço, mais especificamente falar um pouco aí sobre balanço de massa. Vamos lá. Bem, só para a gente recordar um conceito que a gente vai usar de forma muito contínua aqui na disciplina, e basicamente toda a resolução de exercício, toda a parte de desenvolvimento das equações para os reatores ideais, a gente vai recordar aí do conceito do balanço de massa, tá? Vamos imaginar que a gente tem um sistema, nesse sistema a gente tem uma entrada aqui, uma saída aqui especificada, a gente tem um sistema que possui um volume de controle, tá? E dentro dele ocorrem transformações. Então, para esse sistema, a gente pode escrever que a taxa de entrada do componente I no sistema, ou seja, aquilo que entra, mais a taxa de geração do componente I no sistema, menos aquilo que sai, né, de componente I do nosso sistema, é igual ao acúmulo. A equação base do balanço de massa, aquela que vocês já estão habituados, o que entra menos o que sai, mais o que é gerado, é igual ao acúmulo. Recordem-se disso, iremos usar aqui extensiva e exaustivamente ao longo da nossa disciplina. Passando para outra definição muito importante, né, taxa de reação propriamente dita, vocês devem recordar, mas vamos relembrar, né, como é que a gente define a taxa de reação. A taxa de reação, para ela ser definida, a primeira coisa que eu vou fazer é definir que a gente está tratando aqui de um componente genérico dentro do nosso sistema, dentro do nosso sistema reativo, vamos chamar assim. E esse componente genérico eu vou chamar de componente I. Para esse componente I, eu posso definir a taxa de reação dele como a variação do número de mols desse componente I como uma função do tempo e do volume de operação. Então, a minha taxa ela é escrita como 1 sobre V, que multiplica aí a variação do número de mols do componente I em relação ao tempo, possuindo aí unidades de mols do componente I formado em relação ao tempo. Essa aí é a definição básica de taxa, tá? O que é que afeta a nossa taxa de reação? Vocês também devem relembrar disso aí, é um conceito normal que vocês veem muito na disciplina de cinética, que antecede essa nossa disciplina de cálculo de reatores, então é uma memória que deve estar fresca na cabeça de vocês. A gente tem muitas variáveis que podem afetar a taxa, tá? Em sistemas homogêneos, as variáveis mais lógicas que a gente tem para afetar a nossa taxa de reação são pressão, temperatura e composição. Essas três aí são as mandatárias, né, as variáveis que mais exercem influência sobre a nossa taxa. Em sistemas heterogêneos, a gente tem uma série de outros fatores que podem interferir nessa característica e nesse efeito de taxa de reação. O mais óbvio que a gente consegue imaginar são os efeitos de transferência de massa, que resultam aí em uma diminuição ou um aumento aí da efetividade da reação propriamente dita, tá? A transferência de calor e massa, como eu falei, são aí que exercem influências muito significativas nesse tipo de sistema, sendo a transferência de massa aí talvez mais até significativa para algumas aplicações específicas, especialmente quando a gente fala ali de reações catalíticas. Isso aí a gente vai discutir com mais detalhes ao longo da disciplina. Passando para o efeito de taxa de reação, o que é a taxa propriamente dita? A taxa nada mais é do que uma medida de quão rápido as coisas acontecem, né? Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem um processo que ocorre a nível molecular. Para esse processo as coisas acontecem de forma muito rápida, né? Ao redor de 10 a menos 15 segundos, a gente tem a promoção dessa reação, ocorre de forma muito rápida. Aumentando aqui de escala, né, já bruscamente, a gente consegue chegar aqui a uma reação de explosão, por exemplo, que acontece ainda em um tempo muito curto para nós, né, dentro da nossa compreensão de tempo, que é ao redor de 1 segundo. Alguns outros processos são mais lentos, né, requerem um tempo maior para acontecer, como por exemplo a degradação de metal aí pela natureza, né, um processo de ferrugem normal que a gente está acostumado. Quem já visitou a cidade de Tutóia, vocês já viram lá aquele barco que está encalhado na cidade, vocês conseguem observar que ele está sofrendo um processo de decomposição muito lento ao longo dos anos, né? Como a gente consegue ver, um processo que leva aqui ao redor de 30 anos para que aconteça na escala de tempo que a gente está tomando. Acima disso, ainda temos os processos de transformação geológica, que muitas vezes levam milhões de anos para acontecer. Então, essas características aqui são as medidas, né, de taxa de reação, né? Elas medem basicamente quão rápido as coisas acontecem dentro das características do nosso sistema. Ainda voltando para conversar a taxa, né, a gente tem alguns efeitos que são mandatários, tá?
como eu falei para vocês, concentração de reagentes. Concentração, ela está diretamente ligada com a probabilidade de choque entre as moléculas. Vocês devem recordar lá, né, da teoria da colisão, que quanto mais as moléculas colidirem dentro do sistema, maior vai ser a velocidade com qual a transformação química vai ocorrer no meu sistema. A concentração está diretamente ligada com esse aumento de probabilidade de choque. Né? Se eu tenho mais molécula, a chance dessa molécula encontrar com outra molécula e efetivamente reagir é muito maior. A pressão, ela exerce um efeito muito similar àquilo que a gente observa para a concentração. Tá? O aumento da pressão aproxima mais essas moléculas, tornando maior essa probabilidade de choque entre elas. Então é muito esperado e muito normal que a gente tenha um aumento da taxa, da teoria das colisões até vem isso, né? Um aumento da taxa quando a gente vai aumentando essa pressão que a gente está aproximando as moléculas. Isso, claro, quando a gente fala aí de reações em fase gasosa, né? Em reações em fase líquida, considerando o líquido como incompressível, esse efeito de pressão é completamente negligenciável, né? A gente ainda tem outros efeitos, como por exemplo a própria presença de catalisador, né? A gente discutiu brevemente isso na nossa primeira aula, mas o catalisador é ali o responsável por diminuir a energia de ativação da reação, né? E ao diminuir a energia de ativação, ele torna a reação mais simples e mais palpável, mais prática de acontecer. Então é um efeito aí muito próximo até do que a gente tem como efeito de temperatura, tá? A temperatura ela tem esse efeito de diminuir, né, de acelerar o processo de reação química à medida que ele mexe aqui com a velocidade no qual a reação acontece. Quanto maior a temperatura, maior tende a ser a velocidade na qual a reação química acontece. Existem algumas correlações aí empíricas que chegam a falar que o aumento de 10 graus Celsius é responsável por dobrar, né, a velocidade que uma determinada reação química acontece. Mas pessoal, vamos a um exemplozinho aqui bem breve, tá? Em geral, a gente sabe, né, vocês devem recordar muito bem disso, acabaram de sair da disciplina de cinética química aplicada, mas a gente sabe que quando a gente pega uma velocidade de uma determinada reação química e compara aí com um aumento da concentração inicial dos componentes envolvidos, a gente relata e reporta, observa, né, um aumento da velocidade para a grande maioria das reações. Vamos ver esse exemplo dessa reação aqui abaixo. Nessa reação, o que a gente tem aqui o íon NH4+, aquoso, reage com o íon NO2- também aquoso, tá? Visando aí a produção de nitrogênio gasoso e de água aí líquida. Aqui foram conduzidos 8 experimentos. Esses experimentos foram conduzidos a diferentes concentrações iniciais de íon NH4+, e diferentes concentrações iniciais de íon NO2-. E aqui foram mensuradas, né, em unidades aqui, claro, a concentração em mol por litro, foram mensuradas as velocidades iniciais, né, com a velocidade sendo medida em mol por litro segundo. Se vocês observarem aqui os dados que estão grifados, os dados 1 e 2, a gente manteve a concentração de NO2- e dobramos aqui, né, a concentração de NH4+. Se vocês observarem isso, à medida que a gente duplicou a concentração de NH4+, a velocidade de reação também dobrou. Então a gente tem um efeito de proporção direta aí para esse efeito de concentração em relação à constante cinética, né, o processo, a taxa de reação, a taxa cinética dessa reação. Aqui, ó, entre os dados 5 e 6 foi o contrário, a gente manteve a concentração de íon NH4+, e dobramos a concentração do íon NO2-. Se vocês observarem aqui também, a velocidade, né, a concentração de NO2 duplicando, a gente observou que a velocidade de reação também dobra. Vocês devem recordar a disciplina de cinética, que esse tipo de informação serve basicamente para que a gente entenda, né, que a gente absorva e consiga, a partir desse tipo de dado, determinar a velocidade cinética da nossa reação. Então, só estou aqui relembrando esse conceito aí para vocês, que é um conceito que a gente vai necessariamente precisar ao longo do andamento aí da nossa disciplina de cálculo de reatores. Então, pessoal, o que a gente tinha pela aula de hoje era isso, apresentar aí a vocês esses efeitos, né, relacionados aí principalmente com as características cinéticas do nosso processo. Na nossa próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais essa discussão, entrando naquela parte de efeito de temperatura, falando um pouco sobre a equação de Arrhenius, um dos tópicos que está previsto aí nas nossas próximas aulas. E de importante e relevante dessa aula, levem aquilo da necessidade
da gente manter aí essa comunicação entre as disciplinas, tá? A disciplina de cinética química é muito importante aqui para o andamento da nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!